Bora falar sobre um cara que é sempre um personagem, mas é um personagem que marca uma história recente do futebol cearense. Chegou à marca de 50 gols. É muito impressionante, né? Os números de início de temporada do Vina no Ceará são muito bons. É impressionante como ele termina um ano em queda, termina um ano sem credibilidade, com uma rusga junto com a torcida. Foi, por muitos, considerado um dos grandes, ou talvez o maior culpado, que é pra gente aqui, inclusive, né? É uma grande justiça colocar tudo nas costas do Vina do rebaixamento do Ceará, mas os números já nessa temporada são muito bons. Não estou falando só de gols, não. Falando assim de participação, de influência no jogo. É uma liderança técnica desse time do Ceará, Caio e Renato, né? Vamos começar com o Caio. A gente já fala, se ele tiver afim, se ele tiver querendo, e parece que ele quer, parece que ele tá afim, obviamente que é um cara muito diferenciado, sobretudo para uma Série B, né, Caio? Verdade, era uma responsabilidade que ele tinha de assumir essa liderança técnica do Ceará, independente do que tenha se dito sobre o tamanho da responsabilidade dele da queda. A queda é coletiva, a queda nunca é individual, por mais de que ele também tenha participado dela. Mas uma vez que o Vina permaneceu, era muito para ser a liderança técnica dessa equipe, assumir essa responsabilidade. E acho até que os números traduzem até pouco do que ele é importante para o funcionamento da equipe. Um jogador que hoje se movimenta bastante, que procura arrumar espaço, que deu ao Mozart a possibilidade de jogar como um falso 9, coisa que também o Alano pode entregar. Mas eu acho que o mais importante é, acima de tudo, ele assumir isso. O Vina não vai jogar bem todas as partidas. O Campeonato Cearense é diferente da Série B. Vão ter níveis de enfrentamento diferentes. Em algum momento do ano, ele será contestado. É natural, até por conta que existe o bônus e o ônus dele ser esse personagem que a gente falou. É uma história que começou lá em 2020, houve uma identificação imediata, houve inclusive o maior ano da carreira dele naquele ano. Se um cara para fazer história com o clube, ele precisa ter a primeira impressão do Vina com a camisa do Ceará, ela é perfeita. E criou esse vínculo, ele é um cara que provoca. Então ele vai ter sempre esse ônus também de quando não jogar bem, além de ser alvo dos rivais, ele também é alvo da cobrança da sua torcida. Mas dentro da formatação de elenco do Ceará atual, ele tem essa capacidade de ser o principal expoente técnico, o poder de desequilíbrio. É importante que o Ceará traga outros jogadores também com poder de desequilíbrio para ajudar o próprio Vina ao longo da temporada. Mas é interessante ver como ele aparentemente trouxe para si essa responsabilidade e é muito importante isso. Ter o Vina bem, a gente escutou o próprio Mozart falando, já enfrentei ele diversas vezes, ele é um jogador diferente. Então, que ele seja esse jogador diferente para o Ceará ao longo do ano. Vou até para aproveitar aqui a sua participação, Márcio. Me dê aqui a mão, você deixa aqui por enquanto. As mensagens, os números do Vina, que os números podem te ajudar, e ainda que o futebol é diferente de outros esportes, às vezes os números do futebol eles não têm um reflexo exato do que esse cara é importante para o funcionamento, de como ele participa. Bom, mas vamos lá, vamos aos números do Vina, são 5 jogos, 4 como titulares, tem uma média aí de 75 minutos por jogo, 4 gols, 3 assistências, e aí ele finaliza quase 3 vezes em direção ao gol. Isso aqui é só uma questão para ilustrar tudo isso que a gente está falando. Mas na hora do jogo, talvez esses números nem entrem em campo, assim, nem sejam tão impactantes, porque na hora do jogo o Vina participa muito mais, ele é muito mais efetivo para o funcionamento do time, né? Na hora que você vai contratar um jogador, você olha essas estatísticas aí, mas tem outras também que elas acabam fazendo parte da análise. Quantas assistências, quantas jogadas de gol você cria? Às vezes você cria a jogada e o companheiro não faz, então você deixou de ir para a estatística como assistência porque o companheiro perdeu um gol e aconteceu na partida. O Matheus Araújo perde um gol no segundo tempo, que o goleiro do Horizonte sai fazendo a cobertura, que é um passe entre as linhas de novo do Horizonte, assim como foi a primeira lá para o passe do gol do Pedro Henrique. Então é óbvio que número às vezes pode demonstrar que alguém está melhor até do que está em campo, porque você pode, sei lá, fazer muitos gols de pênalti, você pode fazer muita jogada ali pontual, ao invés de jogar mesmo para o funcionamento do clube, ou nem dizer exatamente aquilo que você representa para a equipe na sistemática, na dinâmica. Então eu acho que o Vina é um jogador que entendeu qual é o papel dele nessa retomada de trabalho para 2026. Ele é um meia atacante que chega próximo ali ao centroavante, é um cara que oferece jogo para os companheiros,
Diferente de outros momentos onde o time jogava pro Vina, parece que agora é o Vina que joga pro time. É o Vina que clareia as ideias pro restante dos companheiros. E com um detalhe, o Vina tem 34 para 35 anos. Talvez hoje a gente veja um Vina muito mais consciente do seu nível de jogo e entendendo qual é o seu papel dentro do elenco, até pelas questões físicas dele. Então ele sabe que não é um cara da correria, da velocidade, daquela explosão, mas ele usa o que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica para poder abastecer os companheiros. Então ele se torna uma peça fundamental nesse começo de trabalho, mas o Caio fala um ponto que é muito determinante, que é muito importante nesse momento. Não dá para esperar que a temporada inteira seja carregada nas costas do Vina, porque talvez não seja mais essa a pecha que ele tenha hoje para fazer acontecer. O Ceará precisa ter o elenco ali também no mesmo patamar ou até acima dele para que ele possa também sobressair. E quer ver um paralelo? O Mugni era assim. O Mugni fisicamente a gente entregava, a gente falava que ele entregava fisicamente muito abaixo. Ele jogava 60 minutos e tudo mais. Ele oferecia aos seus companheiros as melhores condições. E acho que o Vina vai funcionar dessa mesma maneira. Sabe um passe que não entra pra estatística, que é espetacular? O pênalti. O passe pro Alan que sofreu o pênalti, por exemplo. O passe que gera o cruzamento do Lucas Lima pro gol perdido do Luca é o Vina que tira o peso da bola. Não, exatamente. Né? Não, no jogo contra o próprio Horizonte, o Vina é muito mais participativo do que os melhores momentos sugerem. E né? só um parêntese. De novo, eu sei que vai ter aquele torcedor mais crítico, vai dizer assim, pô, vocês estão falando contra o Horizonte, contra o Iguatu. É verdade isso, ele vai precisar jogar mais no nível maior de enfrentamento, mas se a gente olhar para muitas vezes como ele entrou na Série A, dá uma sensação de que ele também pode render numa Série B de Campeonato Brasileiro. Bom, o Vina celebrou a marca dos 50 gols pelo Ceará, ainda no gramado no jogo contra o Horizonte. Aos 50, com essa camisa. Feliz demais com essa marca. Vamos por mais. O caminho é árduo, tem muito pela frente, mas cada dia a gente está construindo uma linda história. É mérito de todo o grupo. A gente falou de mente vitoriosa e se faz todo dia no treinamento. E os jogos, cada jogo a gente está se entrosando mais, cada vez mais com a metodologia do Mozart. E feliz, cara, pelo momento, confiança, futebol, ambiente bom é ambiente de vitória e a gente está conquistando.